Livro em áudio ordenado por Cristiane Batista com objetivo de educação. Inscreva. Obrigada. Sigmund Freud. Complemento metapsicológico à teoria dos sonhos, 1917-1915. Em mais de uma ocasião veremos como é vantajoso para a nossa pesquisa comparar certos estados e fenômenos que podem ser apreendidos como modelos normais de afecções patológicas. Entre eles estão estados afetivos como o luto e o enamoramento, mas também o estado do sono e o fenômeno do sonhar. Não costumamos pensar muito sobre o fato de que toda noite o ser humano tira os panos que cobriam sua pele, e talvez ainda as peças complementares de seus órgãos, na medida em que logrou compensar-lhes as deficiências com próteses como óculos, perucas, dentes etc. Podemos acrescentar que ao adormecer ele realiza um desnudamento análogo na psique, renuncia à maior parte de suas aquisições psíquicas e efetua assim uma extraordinária aproximação, dos dois lados, à situação que foi o ponto de partida de seu desenvolvimento vital. Somaticamente, dormir é uma reativação da estadia no ventre materno, preenchendo-se as condições de repouso, calor e ausência de estímulos, e muitas pessoas retomam, dormindo, a posição fetal. O estado psíquico de quem dorme se caracteriza pela retração quase total do mundo que o cerca e cessação de todo interesse por ele. Investigando os estados psiconeuróticos, somos levados a destacar em cada um deles as chamadas regressões temporais, o montante de retrocesso no desenvolvimento que lhes é peculiar. Distinguimos duas dessas regressões, aquela no desenvolvimento do eu e aquela no da libido. Esta última chega, no estado do sono, até a instauração do narcisismo primitivo, a primeira chega ao estágio da satisfação alucinatória do desejo. Aquilo que sabemos das características psíquicas do estado do sono aprendemos com o estudo do sonho, naturalmente. É verdade que o sonho nos mostra o ser humano enquanto ele não dorme, mas não pode deixar de nos revelar ao mesmo tempo características do próprio sono. A partir da observação conhecemos algumas peculiaridades do sonho, que inicialmente não pudemos entender e que agora podemos enumerar sem dificuldade. Sabemos que o sonho é absolutamente egoísta, e que no protagonista de suas cenas devemos identificar sempre o sonhador mesmo. Isso decorre, compreensivelmente, do narcisismo do estado do sono. Pois narcisismo e egoísmo coincidem, a palavra narcisismo apenas sublinha que o egoísmo é também um fenômeno libidinoso, ou, para dizê-lo de outra forma, o narcisismo pode ser designado como o complemento libidinoso do egoísmo. Igualmente compreensível se torna a faculdade diagnóstica do sonho, universalmente reconhecida e vista como enigmática, em que padecimentos físicos incipientes são notados antes e de modo mais nítido que na vigília, e todas as sensações corporais do instante são aumentadas enormemente. Esse aumento é de natureza hipocondríaca, tem por pressuposto que todo investimento psíquico foi retirado do mundo externo para o próprio eu, e possibilita agora o reconhecimento precoce de mudanças corporais que na vida de vigília permaneceriam inadvertidas por algum tempo. Um sonho nos mostra que sucedeu algo que tendia a perturbar o sono, e nos permite vislumbrar o modo como essa perturbação pôde ser rechaçada. No final o dormente sonhou e pode continuar o seu sono, no lugar da exigência interna que pretendia ocupá-lo sobreveio uma experiência externa, cuja reivindicação foi resolvida. Portanto, um sonho é também uma projeção, uma exteriorização de um processo interior. Lembramos já haver encontrado a projeção, em outro lugar, entre os meios de defesa. Também o mecanismo da fobia histérica culminava no fato de, mediante tentativas de fuga, o indivíduo conseguir proteger-se de um perigo externo, que tomara o lugar de uma exigência instintual interna.
Mas reservaremos uma discussão demorada da projeção para quando chegarmos à dissecção daquela doença em que tal mecanismo tem papel evidente. Mas de que modo se produz o caso em que a intenção de dormir é perturbada? A perturbação pode vir de uma excitação interna ou de um estímulo externo. Consideremos primeiro o caso menos transparente e mais interessante da perturbação a partir do interior. A experiência nos indica, como instigadores do sonho, vestígios diurnos, investimentos de pensamento que não obedecerão à retração geral de investimentos e conservarão, a despeito dela, uma certa medida de interesse libidinoso ou de outro tipo. Já de início, portanto, o narcisismo do sono teve que admitir uma exceção, e com ela principia a formação do sonho. Na análise tomamos conhecimento desses restos diurnos como pensamentos oníricos letônticos, por sua natureza e por toda a situação, temos de reconhecê-los como ideias pré-conscientes, como integrantes do sistema PCs. Um maior esclarecimento da formação do sonho não é alcançado sem superarmos algumas dificuldades. O narcisismo do estado de sono significa a retirada do investimento de todas as representações de objeto asterisco tanto das partes inconscientes delas como das pré-conscientes. Logo, se determinados restos diurnos permaneceram investidos, hesitamos em supor que durante a noite eles adquiram energia bastante para se fazer notar pela consciência, inclinamo-nos antes a supor que o investimento que retiveram seja bem mais fraco do que o possuído durante o dia. A análise nos dispensa de mais especulações nesse ponto, ao demonstrar que esses restos diurnos têm de receber um reforço das fontes de impulsos instintuais inconscientes, se forem atuar na construção do sonho. De início essa hipótese não apresenta dificuldades, pois temos de crer que a censura entre PCs e ICS se acha bem diminuída no sono, e o trânsito entre os dois sistemas é facilitado, portanto. Mas uma outra consideração não pode ser ignorada. Se o estado narcísico do sono implica a retirada de todos os investimentos dos sistemas ICS e PCs, então não é possível que os restos diurnos obtenham reforço dos impulsos instintuais inconscientes, os quais entregaram ao eu seus próprios investimentos. A teoria da formação do sonho perde-se aqui numa contradição, ou tem de ser salva através de uma modificação da hipótese sobre o narcisismo do sono. Como se verá depois, uma hipótese assim limitadora será inevitável também na teoria da dementia precoce. Ela só pode afirmar que a parte reprimida do sistema ICS não obedece ao desejo de dormir que provém do eu, conserva no todo ou em parte o seu investimento e, devido à repressão, conquistou um certo grau de independência em relação ao eu. Ainda em conformidade a isso, também um certo montante do gasto com a repressão, do contrainvestimento, deveria ser mantido durante a noite para fazer frente ao perigo instintual, embora a inacessibilidade dos caminhos que levam à liberação de afetos e à motilidade possa abaixar consideravelmente o nível do contrainvestimento necessário. Podemos então representar da seguinte maneira a situação que conduz à formação do sonho. O desejo de dormir procura recolher todos os investimentos enviados pelo eu, instaurando um narcisismo absoluto. Isso pode ter êxito apenas parcial, pois a parte reprimida do sistema ICS não acompanha o desejo de dormir. Logo, é preciso que também uma parcela dos contrainvestimentos seja mantida, e que a censura entre ICS e PCs permaneça, ainda que não em plena força. Até onde alcançarem o domínio do eu, todos os sistemas estarão vazios de investimentos. Quanto mais fortes são os investimentos instintuais ICS, mais instável é o sono. Conhecemos igualmente o caso extremo em que o eu renuncia ao desejo de dormir,
porque se sente incapaz de inibir os impulsos reprimidos que são liberados durante o sono, em outras palavras, desiste do sono porque tem medo dos sonhos. Depois apreciaremos em toda a sua importância a hipótese da insubordinação dos impulsos reprimidos. Como uma segunda ameaça ao narcisismo, devemos considerar a possibilidade, já referida, de que também alguns dos pensamentos diurnos pré-conscientes se revelem resistentes e mantenham parte do seu investimento. No fundo, os dois casos podem ser idênticos. A resistência dos vestígios diurnos pode remontar ao nexo com impulsos inconscientes, presente já na vida desperta, ou a coisa não é tão simples e apenas no estado onírico os restos diurnos não inteiramente esvaziados se vinculem ao reprimido, em virtude da comunicação facilitada entre PCs e ICS. Em ambos os casos há o mesmo avanço decisivo rumo à formação do sonho, forma-se o desejo pré-consciente de sonhar, o qual dá expressão ao impulso inconsciente no material dos restos diurnos pré-conscientes. Devemos diferenciar nitidamente esse desejo de sonhar dos restos diurnos. Ele não precisa ter existido na vida desperta, já pode mostrar o caráter irracional que tudo o que é inconsciente traz consigo, quando o traduzimos para o consciente. O desejo de sonhar também não pode ser confundido com os desejos que possivelmente, mas não necessariamente, se encontravam entre os pensamentos oníricos pré-conscientes, letontes. Mas, tendo havido esses desejos pré-conscientes, o desejo de sonhar junta-se a eles como o reforço mais eficaz. Vejamos agora as vicissitudes posteriores desse desejo que na sua essência representa uma reivindicação instintual inconsciente, e que no PC formou-se como desejo de sonhar, fantasia realizadora de desejo. Ele poderia se resolver em 3 caminhos diferentes, segundo nos diz a reflexão. Pelo caminho que na vida desperta seria o normal, irrompendo na consciência a partir do PCs, ou criando uma descarga motora direta, evitando a consciência, ou tomando o caminho insuspeitado que a observação nos faz realmente seguir. No primeiro caso ele se tornaria uma ideia delirante tendo o conteúdo da realização do desejo, mas isso não ocorre jamais no estado do sono. Embora bem pouco familiarizados com as condições metapsicológicas dos processos anímicos, podemos talvez extrair desse fato a indicação de que o esvaziamento completo de um sistema o faz pouco inclinado a responder a incitações. O segundo caso, a descarga motora direta, deveria ser excluído pelo mesmo princípio, pois normalmente o acesso à motilidade se acha ainda um tanto além da censura da consciência, mas de forma excepcional é observado como sonambulismo. Não sabemos que condições o tornam possível, e por que não acontece com maior frequência. O que sucede realmente na formação do sonho é uma decisão muito notável e inteiramente imprevisível. O processo urdido no PCs, e reforçado pelo ICS, toma um caminho retrógrado através do ICS, rumo à percepção que se impõe à consciência. Essa regressão é a terceira fase da formação do sonho. Vamos repetir as anteriores, para ter uma visão geral: reforço dos vestígios diurnos PCs pelo ICS, produção do desejo onírico. Uma tal regressão chamamos de topológica, para distingui-la da temporal ou histórico-evolutiva, já mencionada. As duas não têm que coincidir sempre, mas o fazem justamente no exemplo que para nós se oferece. A reversão do curso da excitação, do PCs pelo ICS até a percepção, é ao mesmo tempo o retorno ao estágio primeiro da realização alucinatória do desejo. Sabemos, a partir da interpretação dos sonhos, de que maneira se dá a regressão dos vestígios diurnos pré-conscientes na formação do sonho.
Os pensamentos são transpostos em imagens predominantemente visuais, as representações de palavras são reconduzidas às representações de coisas que lhes correspondem, como se, no todo, o processo fosse governado por considerações atinentes à figurabilidade. Depois de consumada a regressão, resta no sistema ICS uma série de investimentos das lembranças de coisas sobre as quais atua o processo psíquico primário, até que, pela sua condensação e pelo deslocamento dos investimentos entre elas, dá forma ao conteúdo manifesto do sonho. Apenas quando as representações de palavras que se acham nos restos diurnos são vestígios frescos, reais, de percepções, e não expressão de pensamentos, é que são tratadas como representações de coisas e submetidas às influências da condensação e do deslocamento. Daí a regra oferecida na interpretação de sonhos, e depois confirmada até se tornar evidência, segundo a qual palavras e falas do conteúdo onírico não são novas criações, mas recriações de falas do dia do sonho, ou de outras impressões frescas, também de leituras. É digno de nota quão pouco o trabalho do sonho se atém às representações de palavras, a todo momento ele se dispõe a trocar as palavras umas pelas outras, até encontrar a expressão mais conveniente para a representação plástica. Neste ponto se mostra a diferença decisiva entre o trabalho do sonho e a esquizofrenia. Nesta, as palavras mesmas em que estava expresso o pensamento pré-consciente são objeto da elaboração pelo processo primário. No sonho isso não sucede às palavras, mas às representações de coisas a que remontaram as palavras. O sonho conhece uma regressão topológica, a esquizofrenia não. No sonho se acha livre o trânsito entre investimentos de palavras, PCs, e investimentos de coisas, ICS, enquanto é típico da esquizofrenia que ele seja bloqueado. A impressão feita por essa diferença é atenuada justamente pelas interpretações de sonhos que fazemos na prática psicanalítica. Na medida em que a interpretação do sonho rastreia o curso do trabalho do sonho, segue as vias que levam dos pensamentos letontos aos elementos oníricos, revela a exploração das ambiguidades verbais e evidencia as pontes de palavras entre diferentes grupos de material, ela desperta uma impressão ora engraçada, ora esquizofrênica, e nos faz esquecer que todas as operações com palavras constituem, para o sonho, apenas preparação para regredir as coisas. O processo onírico se completa quando o conteúdo de pensamento, transformado regressivamente, remodelado numa fantasia-desejo, torna-se consciente como percepção sensorial, e nisso experimenta a elaboração secundária a que está sujeito todo o conteúdo perceptivo. Dizemos que o desejo onírico é alucinado e, enquanto alucinação, acha maneira de crer na realidade de sua concretização. É precisamente a essa parte conclusiva da formação do sonho que se ligam as mais fortes incertezas, e para o esclarecimento delas vamos comparar o sonho aos estados patológicos a ele aparentados. A formação da fantasia-desejo e o seu regredir à alucinação constituem as partes essenciais do trabalho do sonho, mas não pertencem exclusivamente a ele. Acham-se igualmente em dois estados mórbidos, na confusão alucinatória aguda, a amentia, de Meinert, e na fase alucinatória da esquizofrenia. O delírio alucinatório da amentia é uma fantasia de desejo claramente reconhecível, com frequência inteiramente ordenada, como um belo devaneio. Poderíamos falar, de modo bem geral, de uma psicose de desejo alucinatória, e atribuí-la tanto ao sonho como à amentia. Há também sonhos que consistem apenas de fantasias de desejo não deformadas e bem ricas de conteúdo.
A fase alucinatória da esquizofrenia foi menos estudada, via de regra parece ser de caráter composto, mas no essencial poderia corresponder a uma nova tentativa de restituição, que busca devolver o investimento libidinal às representações de objetos. Não posso estender a comparação a outros estados alucinatórios em várias afecções patológicas, porque não disponho aí de experiência própria, nem posso utilizar a de outros. Fique claro que a psicose de desejo alucinatória no sonho ou em outros casos realiza duas operações que absolutamente não se confundem. Não apenas leva à consciência desejos escondidos ou reprimidos, mas apresenta-os, em inteira boa-fé, como satisfeitos. Faz-se mister entender essa conjunção. Não é possível afirmar, de modo algum, que os desejos inconscientes deveriam ser tidos como realidades após se terem tornado conscientes, pois nosso juízo é sabidamente capaz de distinguir realidades de ideias e desejos, por mais intensos que sejam. Por outro lado, parece justificado supor que a crença na realidade se liga à percepção através dos sentidos. Se um pensamento encontrou o caminho para a regressão até os traços mnêmicos inconscientes de objetos, e daí a percepção, admitimos a sua percepção como real. Logo, a alucinação traz consigo a crença na realidade. Pergunta-se agora qual a condição para o surgimento de uma alucinação. A primeira resposta seria a regressão, o que substituiria a questão da origem da alucinação pela do mecanismo da regressão. No que toca aos sonhos, a resposta não precisa tardar. A regressão dos pensamentos oníricos e se as imagens mnêmicas das coisas é claramente consequência da atração que esses representantes instintuais e se, por exemplo, lembranças reprimidas de vivências exercem sobre os pensamentos vertidos em palavras. Mas logo notamos que seguimos uma trilha errada. Se o segredo da alucinação não fosse outro que o da regressão, toda regressão com intensidade bastante deveria produzir uma alucinação com crença na sua realidade. Mas conhecemos muito bem os casos em que uma reflexão regressiva traz à consciência imagens mnêmicas visuais bastante nítidas, que nem por isso tomamos por uma percepção real. E podemos muito bem imaginar que o trabalho do sonho penetre até essas imagens mnêmicas, tornando conscientes as até então inconscientes, sustentando à nossa frente uma fantasia-desejo pela qual ansiaríamos, mas que não reconheceríamos como a real concretização do desejo. A alucinação deve ser, portanto, mais do que a animação regressiva de imagens mnêmicas em si e se. Tenhamos presente, ainda, que é de grande importância prática distinguir percepções de ideias, mesmo que intensivamente lembradas. Toda a nossa relação com o mundo externo, com a realidade, depende dessa capacidade. Formulamos a ficção de não termos sempre possuído tal capacidade, e de que no início de nossa vida psíquica realmente alucinamos o objeto gratificante, ao sentirmos necessidade dele. Mas a satisfação não ocorrerá nesse caso, e logo o fracasso deve ter nos movido a criar um dispositivo que ajudasse a distinguir entre essa percepção fruto do desejo e uma real satisfação, e a evitá-la no futuro. Em outras palavras, bem cedo abandonamos a satisfação alucinatória do desejo e instituímos uma espécie de exame da realidade. Surge agora a questão de em que consistia tal exame da realidade, e de como a psicose de desejo alucinatória do sonho, da mente e de condições análogas chega a suspendê-lo, restabelecendo o antigo modo de satisfação. A resposta pode ser obtida se determinarmos com maior precisão o terceiro de nossos sistemas psíquicos, o sistema CS, que até o momento não separamos nitidamente do PCs.
Já na interpretação dos sonhos tivemos de enxergar a percepção consciente como realização de um sistema particular, ao qual atribuímos certas características notáveis e ao qual temos bons motivos para conferir mais alguns traços. Tal sistema, lá denominado P, nós o faremos coincidir com o sistema CS, de cujo trabalho depende habitualmente a passagem para a consciência. No entanto, o fato de algo se tornar consciente não coincide totalmente com o dado de pertencer a um sistema, pois já verificamos que é possível notar imagens mnêmicas sensoriais a que não podemos conceder um lugar psíquico no sistema CS ou P. Mas será lícito adiar o tratamento dessa dificuldade, até colocarmos o próprio sistema CS no centro de nosso interesse. No contexto presente nos será permitida a hipótese de que a alucinação consiste num investimento do sistema CS-P, que porém sucede não a partir de fora, como é normalmente, mas de dentro, e de que ela tem por condição que a regressão vá ao ponto de alcançar esse sistema mesmo, podendo assim colocar-se fora do exame da realidade. Num contexto anterior, os instintos e seus destinos, reivindicamos, para o organismo ainda desamparado, a capacidade de obter uma primeira orientação no mundo por meio de suas percepções, ao distinguir entre fora e dentro com referência a uma ação muscular. Uma percepção levada a desaparecer mediante uma ação é reconhecida como externa, como realidade. Quando tal ação nada modifica, a percepção vem do próprio interior do corpo, não é real. Para o indivíduo é valioso possuir um tal meio de distinguir a realidade que significa ao mesmo tempo uma ajuda contra ela, e ele bem gostaria de ser dotado de um poder similar contra as exigências muitas vezes implacáveis de seus instintos. Daí ele se esforçar tanto em transpor para fora o que o incomoda de dentro, em projetar. Após uma dissecção minuciosa do aparelho psíquico, devemos atribuir apenas ao sistema CS-P, tal função de orientação no mundo através da distinção entre fora e dentro. CS deve dispor de uma inervação motora, mediante a qual é constatado se a percepção pode ser levada a desaparecer ou se resiste. O exame da realidade não precisa ser outra coisa além desse dispositivo. Mas não podemos dizer sobre isso, pois a natureza e o modo de trabalho do sistema CS ainda são pouco conhecidos. Situaremos o exame da realidade, como uma das grandes instituições do eu, ao lado das censuras entre os sistemas psíquicos, as quais já conhecemos, e esperamos que a análise das afecções narcísicas nos ajude a descobrir outras instituições desse tipo. Por outro lado, já agora a patologia nos ensina de que maneira o exame da realidade pode ser suspenso ou colocado fora de ação, e aprenderemos isso de modo mais inequívoco na psicose de desejo, na amentia, do que no sonho. A amentia é a reação a uma perda que a realidade afirma, mas que o eu deve negar por insuportável. Em consequência, o eu rompe a relação com a realidade, subtrai ao sistema das percepções CS o investimento ou, melhor talvez, um investimento cuja natureza especial ainda pode ser objeto de investigação. Com esse afastamento da realidade, o seu exame é posto de lado, as fantasias de desejo não reprimidas, inteiramente conscientes podem penetrar no sistema e a partir de lá são reconhecidas como uma realidade melhor. Uma tal subtração pode ser contada entre os processos de repressão. A amentia nos oferece o interessante espetáculo de uma desunião entre o eu e um de seus órgãos, aquele que talvez o servisse mais fielmente e lhe fosse mais intimamente ligado. O que na amentia é realizado pela repressão é feito no sonho pela renúncia voluntária. O estado de sono não quer saber do mundo externo, não se interessa pela realidade, ou apenas o faz quando há o risco de se abandonar o estado de sono, de se despertar. Logo, ele subtrai o investimento do sistema CS,
tal como dos outros sistemas, o PCS e o ICS, na medida em que as posições asterisco neles presentes acatem o desejo de dormir. Com esse não investimento do sistema CS abandona-se a possibilidade de um exame da realidade, e as excitações que, independentemente do estado de sono, tomaram o caminho da regressão, o encontrarão livre até o sistema CS, no qual serão tidas como realidade incontestada. Quanto à psicose alucinatória da dementia precoce, deduziremos de nossas considerações que ela não pode estar entre os sintomas iniciais de tal afecção. Ela se torna possível apenas quando o eu do doente se desintegrou tanto que o exame da realidade já não impede a alucinação. No que respeita à psicologia dos processos oníricos, chegamos ao resultado de que todas as características essenciais do sonho são determinadas pela condição do estado de sono. O velho Aristóteles tinha inteira razão, com seu modesto enunciado de que o sonho é a atividade psíquica do dormente. Podemos precisar que é um resíduo de atividade psíquica, tornado possível pelo fato de que o estado narcísico de sono não se impôs de maneira total. Isso não difere muito daquilo que filósofos e psicólogos afirmaram desde sempre, mas repousa em pontos de vista bem divergentes acerca da construção e do funcionamento do aparelho psíquico, que frente aos anteriores tem a vantagem de também nos permitir uma maior compreensão das particularidades do sonho. Por fim, lancemos um olhar à importância que uma topologia asterisco do processo de repressão adquire para entendermos o mecanismo das perturbações psíquicas. No sonho, a retirada de investimento, libido, interesse, atinge todos os sistemas igualmente. Nas neuroses de transferência é retirado o investimento PCS, na esquizofrenia o do ICS, na amentia o do CS.